Bom dia, meus amigos. Hoje me deu uma inspiração para fazer esse vídeo. Eu venho há anos pesquisando um fenômeno espiritual que chama-se a segunda morte. Vocês já ouviram falar? Bom, aqueles que não ouviram e nem pesquisaram até hoje, então eu vou falar sobre isso aqui. Entendeu? A segunda morte. Inclusive, tem até um livro com esse título, A Segunda Morte, que foi escrito por Ranieri. Que fala da segunda morte em dois sentidos. A segunda morte pela ascensão do perispírito e a segunda morte pela degradação do perispírito. Não é? Então, ele fala da morte de Demócrito de Abdera, aquele que criou o sistema de governo aí, democracia, e que deu início ao estudo do átomo, na menor partícula da matéria. Naquela época era a menor partícula, hoje já não é mais, né? Hoje já tem partículas muito menores. Mas naquela época ele falava do átomo, que é a menor partícula da matéria. E depois ele reencarnou como Einstein, para dar desenvolvimento a esse átomo, que é a energia atômica e toda aquela ciência que ele deixou aí para nós, que hoje nós temos aí a energia atômica, agradeça a ele, né? E os estudos espaciais, com tudo isso aí, ele deixou aí para nós. Então, esse livro fala da segunda morte de Demócrito de Abdera. Então, pela ascensão, porque o Einstein, que era o espírito, mesmo espírito de Demócrito, ele partiu para o mundo espiritual. Então, era preciso, porque a segunda morte, pela ascensão do perispírito, é preciso explicar para poder nós entendermos essa ciência. Veja bem, quando o espírito vai desenvolvendo seu potencial e vai crescendo espiritualmente e desenvolvendo, ele vai ascensando as camadas evolutivas da Terra, que são várias camadas, né? Já é conhecido desde os gregos que nós temos os sete céus, chamados sete céus, né? Que são as camadas evolutivas da Terra até chegar aonde tem a administração do planeta, que é onde está Jesus e todos os seus administradores. Lá, a última camada. Então, essa camada, cada uma tem uma evolução. Quando nós desencarnamos, nós vamos para uma dessas camadas onde a nossa evolução está de acordo com aquele lugar. Então, o nosso lar, por exemplo, está em uma camada, na terceira camada, né, que diz André Luiz, em um livro Cidade do Além, ele mostra onde está localizada o nosso lar. Então, de acordo com a evolução, ele chega até lá, né? Chega até lá o nosso lar. Do nosso lar para cima, você não vê terra, não vê nada, porque quando você sai daqui da crosta terrena, que você desencarna, você entra num mundo espiritual, que é um chamado umbral, né? Então, você vai por dentro dele até chegar no nosso lar. No nosso lar, você sai, aí você vê o sol, vê as nuvens, vê tudo.
Então você está dentro daquela vibração. Daquela vibração. Compreendeu? Então, para nós sairmos dali e ir para a camada mais evolutiva, a camada superior, aí nós temos que deixar o perispírito nosso lá, que o perispírito no mundo espiritual é corpo, é matéria. Então, deixa lá. Você vê André Luiz, por exemplo, no livro Nosso Lar, quando ele foi ao encontro da mãe, ele dormiu. Foi dormir, dali ele saiu em espírito, diz que pegou um barco e subiu em ascensão para outra camada evolutiva onde ele encontrou com a mãe. Então, isso é só para poder dizer a vocês o que é as camadas evolutivas. Então, tem que perder matéria para poder subir. E o Demócrito de Abdera, que é o Einstein, ele, quando Einstein desencarnou, ele foi para uma camada além de nosso lar, muito além do nosso lar, onde André Luiz fala nesse livro Cidade do Além, que é a camada onde está a ciência, a tecnologia, a arte, tudo lá. Entendeu? E essa colônia, ele foi para uma colônia chamada colônia de... como é? Deixa eu me lembrar. Colônia de Portal do Sol. Essa colônia chama-se Portal do Sol. Ela é administrada pelo o nosso amigo, nosso irmão, Francisco de Assis. E lá, ele conta nesse livro que ele viu a segunda morte de Demócrito de Abdera, onde o perispírito dele sai, fica ali e ele vê os dois, entendeu? E de repente o perispírito antigo se desfaz todo e ele fica com um novo perispírito, para poder subir para a escala mais superior, a camada superior, para de lá ele dirigir toda a ciência e tecnologia na Terra. Olha, às vezes eu falo isso para muita gente e não acredita muito, né? Principalmente esses kardecistas que lê só Kardec, só entende ali o Kardec, que não é ruim não, é bom, muito bom. Eu também leio Kardec, eu estudo Kardec, entendeu? Então, não entende isso aí. Então, diz que não existe, que não é verdade. Então, e os livros de Ranieri, no Espiritismo, é difícil de penetração. Muita gente não aceita, não. Então, essa é a segunda morte por ascensão do perispírito. E agora nós vamos num livro também, que é do Ranieri, que chama-se Abismo, aonde ele desce às profundezas dos abismos para estudar a degradação do perispírito, a lei do dragão, aonde são castigados esses espíritos que não querem aceitar Deus, não aceita as regras, as leis de Deus, e revolta contra Deus e vai decaindo até chegar ao chamado ovoide, que muitos de vocês que são espíritas vê bem lá no livro Libertação de André Luiz. Você vê o ovoide lá sugando a energia daquela irmã que é filha do juiz, né? Então, eu não vou me alongar aqui porque o vídeo não tem muito tempo, né? Os vídeos são curtos, então eu não vou me alongar muito. Mas quem leu o livro já sabe muito bem de que eu estou falando. Então, esse ovoide daqui, aonde fala no livro Libertação, são um espírito que não aceita Deus, não aceitou Deus e foi perdendo a forma do perispírito até chegar a um ovoide. E esse ovoide, eles usam as forças negativas superiores, as falanges do mal, usa ele para
sugar a energia de irmão aqui na Terra. Então, esse ovoide, ele ainda está na evolução, porque ele precisa comer. E comer é a energia que rouba do seu. São vampiros, espíritos vampiros que vivem na energia dos outros, dos irmãos encarnados. Então, esse aí ainda tem fome, ainda não perdeu totalmente. Mas esse que eu vou falar, lá das profundezas dos abismos, são espíritos que não aceitam Deus de forma alguma. Espírito de 6.000 anos, entendeu? De 10.000 anos que estão lá embaixo e que não aceita Deus de forma alguma. Então foi decaindo na forma do seu perispírito, perdendo toda forma, virou um ovoide. E aí que vem a segunda morte. Esse ovoide vai chegar a um ponto que ele vai eclodir, quer dizer, explodir, né, para dentro. E aí vira o quê? Perdeu totalmente o perispírito. Então, esse espírito, que ele perdeu o perispírito, mas o espírito está lá, entendeu? Está lá. E ele volta para Deus, e aí será preparado para um tempo que Deus não conta tempo. Né? Deus tem lá a sua tecnologia que o tempo não é contado como o nosso. Então, um belo tempo, um belo dia, ele volta. Volta e começa a evolução outra vez do ponto que ele parou. Então, esta é a segunda morte pela degradação do perispírito. E se você procurar ler a Bíblia com bastante atenção, vocês vão ver citações lá, segunda morte. Da segunda morte. Tem por exemplo, Apocalipse, lá no capítulo 2, entendeu? Ele fala, aquele que vive, que está com Deus, não conhecerá a segunda morte. Entendeu? A Bíblia já se falava da segunda morte, que é a morte do espírito. É dolorosa, meu amigo. Evoluir e depois cair. Então, olha, tem muita coisa ainda para falar sobre isso, entendeu? Muita coisa de evolução, de perispírito, porque eu me aprofundei o estudo em cima de perispírito. Então, não adianta eu chegar aqui e dizer que o perispírito e tal e coisa. Não. Perispírito é evolução. Ele tem que evoluir. E ele é comandado pelo o princípio inteligente, que é o espírito. Comanda. Entendeu? Lá está, tudo lá. Entendeu? No corpo mental está registrado todas as nossas encarnações. Se nós pararmos de estacionar, para naquela encarnação. Então nós estamos desde o animal, desde a bactéria, lá de uma célula só, de uma só célula, até os organismos mais complexos do homem que até hoje está lá registrado no nosso corpo mental. E quando nós paramos, não queremos aceitar Deus, nós passamos a regredir. Aí vai voltando atrás. A última encarnação, a penúltima, vai a antepenúltima, vai embora, descendo, até chegar aonde, não sei, até chegar ao ovoide e acabar, entendeu? Acabar, explodir. Então, eu estou falando isso não para assustar vocês não, meus irmãos, para alertar vocês para estudar, porque você é
uma obra divina que Deus fez. Não é só Deus que fez, não, porque Deus trabalha de acordo com nós. Tá? Deus não faz nada sozinho, não. Nem nós fazemos nada sozinhos. Nós estamos dentro de Deus e Deus está dentro de nós. Ele age em nós e nós agimos nele. Entendeu? Então, evoluímos até aqui. Depois, voltar atrás é duro, né, meu amigo? É duro. Perder tudo. Então, vamos estudar. Eu não posso falar muito porque o vídeo, senão fica muito longo, e o YouTube não aceita. Está lá no YouTube, esse vídeo. Tá? Muita paz. Hoje acordei com uma vontade imensa de falar isso. E vim para cá, estou aqui nesse reservado aqui, falando disso para você. E vou falar de outras coisas, mais profundas ainda. E vocês vão ver, porque isso é a ciência espírita. Porque ciência e espiritismo é ciência, filosofia e religião. Não é verdade? Então aqui está a ciência espírita. Muita paz para vocês.